Abre comigo no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 19 ao 23. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19 ao 23. Amém? Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Todo mundo encontrou, né? Eu vou dar fiado aqui, né? Para encontrar a palavra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor? Com todo respeito, com todo amor. Aleluia. Os 3 moços na fornalha acesa. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens. E vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéu e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. Mais uma vez. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéu e todas as outras roupas, foram jogados à fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Amém. Vamos assentar. Amado, quando nós abrimos a Santa Escritura e lemos esse trecho do livro do profeta Daniel, nós vemos uma situação que nós devemos explicar para chegar até esse ponto. Vamos agora fazer uma viagem até o Império da Babilônia, até um lugar chamado Província da Babilônia. Nós vamos encontrar, irmão, Nabucodonosor, o rei da época, mandando esculpir uma imagem que tinha cerca de 30 metros, arredondando, né? Na verdade é 27,73 de altura, mas vamos arredondar, 30 metros de altura e 3 metros de largura, irmão. Uma imagem toda feita de ouro, a qual todo o povo da Babilônia deveria adorar. No dia da inauguração dessa imagem, irmão, o rei manda convidar todos os governantes dele, todos os tesoureiros, toda a corte da Babilônia, como diz a palavra, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as autoridades que viessem à cerimônia da inauguração da estátua. Então aquela imagem que estava erguida, né, como diz a palavra, na planície de Dura, todos foram convidados para aquele momento sublime para o povo da Babilônia, principalmente para o rei Nabucodonosor. Então, irmão, no dia da inauguração, aquele que era enviado a promulgar, a decretar o que o rei estabelecesse sobre a província, começa então a dizer: o novo rei ergueu essa imagem para que ela possa ser adorada por todos os habitantes da Babilônia. Rei, na verdade, o rei, né, que adorava, os governantes, os prefeitos, todos, o povo simples e o povo que tinha conhecimento, todos deveriam adorar aquela imagem. E os que não se renderem à imagem, Roseli, os que não prostrassem diante da imagem, São Jorge, deveria ser lançado na fornalha ardente. Todos que desobedecerem essa ordem de não adorar a imagem, deverá ser lançado na fornalha ardente, ao toque das trombetas, das cítaras, das flautas, irmão. Todo o povo de toda a Babilônia deverá
Senhor. O qual testamento foi entregue a Moisés, irmão, diz: adorará somente o Senhor, o nosso Deus, e somente a Ele rendará culto. Eles não se prostraram diante daquele estátua, irmão. Passado isso, irmão, havia alguns astrólogos ali no meio deles, que viram aquela situação, e aqueles astrólogos, vendo que eles eram administradores da província, disse o seguinte: olha, eles não se prostraram diante da estátua, vamos até o rei Nabucodonosor. Chegando até o palácio, irmão, diante do trono do rei, falam para o rei: Nabucodonosor, como diz a Escritura, Sidraque, Misaque e Abednego não respeitaram o Senhor, não prestaram culpa ao Deus do Senhor, nem adoraram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, irmão, a palavra diz que o rei Nabucodonosor, ele ficou vermelho de raiva e mandou trazer aquele jovem até o palácio, irmão. Então aqueles 3 jovens que não se prostraram, que não foram infiéis ao Senhor, chegam até o palácio do rei, irmão. E chegando até lá, o rei Nabucodonosor, irmão missionário, questiona ele acerca daquele acontecimento. Vocês não adoraram a imagem que eu ergui? Porque foi dada uma ordem, um decreto, que todos deveriam respeitar esse decreto e se prostrar diante daquela estátua para adorar a ela, e vocês não se prostraram. Mas eu vou dar mais uma chance a vocês, e com certeza vocês vão respeitar. Novamente mandarei tocar os instrumentos, para um novo momento de adoração, e vocês prostrarão diante dela. Então os 3 jovens não arredam o pé, não, eles falam: não, nós respeitamos a sua decisão, rei, mas nós não vamos nos prostrar diante da imagem. Nós não vamos nos prostrar, rei, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e livrar do seu poder, ó rei. O rei olha aquele momento, imagina a cara do rei naquela hora. O rei, né, deve ter estufa o peito, coça o nariz e põe o cabelo para trás, né? Ele pensa que vocês estão desafiando. Então o rei Nabucodonosor manda jogar aqueles 3 jovens na fornalha. E agora nós vemos, né, esses versículos falando acerca disso. Aqueles 3 jovens, irmão, foram lançados na fornalha por causa da fidelidade a Deus. Diz a Santa Escritura, irmão, que o fogo era muito forte, que aqueles soldados, aqueles empregados do rei, ao jogar os 3 jovens na fornalha, eles foram consumidos pelo fogo ali. O fogo era tão forte, missionário, que queimou os soldados que jogaram o jovem na fornalha. Complicado, né? Mas a palavra do Senhor nos apresenta a seguinte situação: que os jovens começaram a andar para lá e para cá dentro da fornalha, e eles começaram a perceber, irmão, que aquele fogo não consumia ele, não tinha como queimar ele, e eles começaram então a orar ao Senhor, e logo em seguida a adorar o Senhor, a louvar o Senhor com cânticos lá dentro daquela fornalha. Então, irmão, o rei, vendo aquela situação, chama os empregados e diz assim: olha, joga mais lenha lá dentro para que possa queimar mais ainda aquele fogo, joga mais piche, joga mais estopa, joga mais combustível para que possa pegar o fogo e queimar aquele jovem lá dentro. Então os empregados foram, irmão, e jogaram combustível lá dentro. Começa a jogar lenha, começa a jogar estopa, começa a jogar piche, e aquele fogo chega a subir a cerca de 30 metros, irmão. O fogo começa a alastrar e aquele fogaréu, mas os jovens ainda começam e persistem a adoração lá dentro. Não jogaram pele, o fogo não queimava eles. E a palavra diz ainda que aqueles que estavam do lado de fora eram queimados pelo fogo, mas os 3 jovens que estavam dentro da fornalha, aqueles 3 jovens que eram tementes ao Senhor, eles não foram consumidos pelo fogo. Diz a palavra, irmão, que nem a linha que estava toda nas vestimentas dele foi queimada. É porque, irmão, aquele que está com o Senhor, ele não pode ser tocado pela fruta da terra. Aquele que, irmão, que um dia se colocou na presença do Senhor, não pode ser envergonhado, porque Deus faz, irmão, cumprir a palavra dele, que nem um fio de cabelo
chicotear dentro, cantar. Igual o grupo de oração. A Roseli sabe muito bem, né, Roseli? Quantas fornalhas ardentes a Roseli entrou? E como os 3 jovens ela saiu vitoriosa? Hein? Quantos? Hein, Marta? Você entrou? Hein, irmão? Aquela fornalha. Você está no lugar, a pessoa vai, joga você na fornalha. Mas o Senhor, irmão, ele é fiel de livre dela. A palavra fala, irmão, que nada foi queimado, irmão. Mas aqueles que estavam lá fora eram consumidos pela chama. Logo em seguida, irmão, o Santo Deus de Israel. Eu acredito o seguinte, irmão. O Santo Deus de Israel fica somente lá no alto, né? Da eternidade, fica olhando para a terra. E ele vê essa situação e fala, pô, não tem jeito mesmo. Está vendo que eu estou com ele? Ele está insistindo. Quando vê, irmão, o Santo Deus de Israel, irmão, manda um anjo até descer lá embaixo, no meio da fornalha. Então, irmão, aquele anjo chega e com um sopro suave, com um sopro, irmão, que começou a refrescar os jovens ali dentro, eles começam a perceber que eles não estavam sozinhos dentro daquela fornalha. É que, na verdade, irmão, naquele grupo de oração carismático que estava acontecendo dentro da fornalha, não tinha um chupinho lá na frente conduzindo, mas era o Santo Deus de Israel que estava lá no meio da fornalha com ele. Eles não poderiam ser consumidos, irmão, porque aquele que é o dono da vida estava garantindo a vida dele. Eles não poderiam ser consumidos, né? Porque o Santo Deus de Israel, ele determinou um tempo para a vida dele nessa terra. Quem determina o tempo de vida da pessoa na terra não é o ser humano, não é o rei, não é o prefeito, nem uma seita religiosa, mas foi o Santo Deus de Israel que pode determinar, irmão, quanto tempo de vida nós temos na face da terra. E o Santo Deus de Israel estava com ele. Logo em seguida o rei ficou meio assustado, né? Porque vê aquela multidão de caixão indo embora. Aí o rei deve até pensar, né? Nossa, eles que morreram, né? Eles foram queimados. Não, rei. Essas cinzas que estão aqui dentro desse caixão são das pessoas que estavam lá fora. Então, irmão, o rei não começa a entender, ele começa a ficar meio confuso, assim, porque até as pessoas que estavam lá fora estavam sendo consumidas, estavam morrendo. Era cinza que chegava diante do rei, e o rei pensava que era dos 3 jovens que estavam lá dentro, mas na verdade não era. Quando vê o rei, olha para dentro da fornalha e vê a sombra ali, no meio da fornalha, ele começa a enxergar a fornalha, vê 3 figuras lá dentro dos 3 jovens, aquela sombra dos 3 jovens, mas ele percebe que não era 3 que estavam lá dentro, mas eram 4 figuras, 4 seres que estavam lá dentro. A palavra do Senhor nos apresenta, irmão, que era um anjo que estava lá dentro, mas o rei chega mais perto e ele percebe, irmão, que era uma figura diferente. Era um homem que parecia um homem com um anjo, semelhante a um semideus. Então a palavra do Senhor nos apresenta a figura teofânica do nosso Senhor Jesus Cristo no meio da fornalha. Então, irmão, o Senhor Jesus Cristo livrou da fornalha, ele estava ali no meio dele. O rei vê aquilo e começa a ficar muito espantado. O rei fala, gente, acabou, tira esses 3 jovens da fornalha. E no momento, irmão, que os 3 jovens saem da fornalha, o rei, irmão, deve que caiu com o rosto em terra ali. O rei começa a louvar e engrandecer o Santo Deus de Israel. E ele começa então a dizer, num discurso muito maravilhoso que a palavra nos apresenta, o rei começa a dizer que o Senhor, Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja louvado. Ele enviou o seu anjo e o salvou o seu servo, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e que a tua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Aleluia. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia, irmão. O rei percebeu que a força que estava com os 3 jovens não era uma força militar, não era uma força filosófica, não era uma força qualquer que imperava a região, mas era a força do braço poderoso do Deus de Israel. A palavra apresenta a ele o Deus Criador, que fez o céu e a terra. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Ele tem o poder de tornar existente aquilo que ainda não existe. Ele percebeu, irmão, que quem estava com ele era o Deus que tudo pode, que tudo é. Que maravilha isso, né? Quando eu vejo essa... Acho que na caminhada eu já preguei essa pregação umas 3 vezes, né? Acho que 2 vezes aqui. Acho que o ano retrasado eu preguei uma vez aqui essa palavra. Mas quando eu prego essa mensagem, meu amigo, enche meu coração, porque nós somos um povo da fornalha ardente. A igreja católica, principalmente nesse tempo agora. Cada vez mais um povo vestido à besta,
com forças filosóficas, vem se levantando e questionando as coisas da igreja, né? Não tem respeito pelo tempo milenar da igreja na Terra. A igreja tem 2000 anos de história, mas ainda existe, né? Um pouco que começa a questionar. Jesus Cristo não está presente no Santíssimo Sacramento. Então é uma fornalha ardente que muitas vezes nós entramos. Principalmente nesse tempo agora, irmão. No meio do modernismo, a nossa fé é provada como a fé de Sidraque, Misaque e Abednego. Quando muitas das vezes você lá no teu serviço, as pessoas questionam você, porque você é de grupo de oração, nós somos um pouco radicais, né? Por exemplo, em uma festa nós não bebemos, as pessoas ficam louquinhas quando bebem. Tem uma época que eu fui numa festa, quando eu trabalhava nos Correios, né? Que o pessoal estava enchendo a cara. Aí falou, Johnny, você não bebe de bobeira, tão novo. Eu falei assim, irmão, em nome de Jesus, né? Eu não bebo, mas se vocês quiserem me convidar para pregar a palavra nos Correios, para fazer outra coisa, eu vou. Eu tinha me chamado mesmo, né? Aleluia. A gente tem que confrontar, Roseli, contra tudo aquilo que vem contra a nossa fé. O tema dessa pregação é a fé resistente, remando contra a correnteza. Nós temos que ter uma fé resistente como a fé de Sidraque, Misaque e Abednego. Num tempo tão complicado, irmão, é difícil segurar a fé? Irmão, fala que é fácil. Não é fácil. Hoje ser cristão é uma coisa difícil demais. Não é qualquer pessoa que é cristão. Aí quando a gente fala de cristianismo, a gente vê muita confusão no meio também. O cristianismo verdadeiro é o de Marcos 8,34. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta de Cristo para os cristãos é essa. Não o cristianismo moderno, né? O cristianismo, igual eu falei tempo atrás na comunidade, é cristianismo de fumaça. Aqueles fumacinhos que você joga assim no palco, e aquelas coisas emocionantes, gelo seco, né? A fumaça de gelo seco, e as luzes começam a pegar no palco. Não, o que lá é força humana. O cristianismo nosso deve ser perseverante diante das perseguições. Este é o verdadeiro cristianismo. A nossa fé é colocada em prova. E a chave para essa pregação é o seguinte, irmão. Hoje eu vou caminhar nessa pregação em duas posições, em duas situações que eu e você não podemos arredar o pé. A primeira é a identidade e a segunda é a liberdade. Quando nós percebemos que aquele jovem estava numa situação onde eles deveriam perder a identidade deles, porque eles eram judeus tementes a Deus, eles não arredaram o pé. Eles foram perseverantes ali, porque não, eles foram obrigados a adorar aquela estátua, mas eles não quiseram aceitar a ordem do rei e foram lançados lá na fornalha. Quando nós, irmão, deixamos as pessoas do mundo tirar de nós a nossa identidade, é muito triste. A pessoa tem identidade, principalmente cristã, é uma coisa muito complicada. Uma vez, irmão, você está na caminhada, e na caminhada Deus modela o teu ser, modela a tua personalidade, a tua identidade, mas muitas das vezes do mundo lá fora, talvez tem situações costumeiras nossas, pessoas nos colocam numa situação crítica, aonde para agradar as pessoas, nós mudamos a nossa identidade, nós trocamos a nossa identidade, e então nós somos um povo que se prostra diante dos altares do mundo, nós começamos a mudar o nosso jeito de pensar acerca da fé, e as pessoas que um dia nos viram lá no ápice da fé católica, começam a nos ver como verdadeiros apóstolos, pessoas que deixaram a fé para agradar o homem, irmão. Nunca perca a sua identidade. Um dia, irmão, Deus imprimiu em você essa identidade, e essa identidade ninguém pode tomar de você. Um dia, irmão, você pode ser lançado na fornalha por causa da sua identidade, mas creia numa coisa, que o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. Se ele livrou aquele jovem da fornalha, ele pode livrar você também. Não perca a tua identidade por nada nessa vida, amém? Amém. Amém. Quem toma posse dessa promessa, aplaude o Senhor Jesus que está aqui. Aleluia. Um homem sem identidade é a coisa mais triste do mundo, irmão. Eu estava conversando com a minha irmã hoje, na hora do almoço, isso. É engraçado porque a Roseli veio aqui hoje, né? A Roseli é uma pessoa assim, que nós conhecemos há muito tempo, mas a decorrer da vida aí a gente se afastou, né, Roseli? Isso, não, 15 anos atrás, né? 18 anos atrás, tempo. Então, mas a Roseli, ela permaneceu naquela identidade. Talvez alguma situação na tua vida, Roseli, você teve um momento aonde as pessoas talvez forçaram você a mudar a sua identidade.
situação antes que eu prego a palavra. Eu já tive em várias situações, irmão, aonde o mundo me forçou a tentar mudar o meu jeito, mas eu não posso, irmão. Talvez eu possa estar numa situação, talvez na minha família, na minha comunidade, na minha paróquia, onde as pessoas hoje querem modelar. A gente não pode ser assim. É muito triste quando uma pessoa perde a identidade, a pessoa perde o crédito no mundo espiritual. Então a pessoa, por exemplo, no meu caso, que era acostumado a pregar no retiro, já não vai mais, porque perdeu a identidade. E nós não devemos arredar o nosso pé, irmão. Custa muito caro a nossa identidade, custa muito caro a nossa liberdade. Ninguém pode tirar a sua liberdade, irmão. Falando sobre liberdade, é muito triste hoje, principalmente para os cristãos hoje. E como que eu sou fundador da comunidade essa, eu falo para ele, falo assim, olha, não deixe ninguém modelar vocês, porque não pode. Irmão, a fé não é uma forma de prova que a gente é lançado lá dentro e fica modelado como as pessoas querem. Deus um dia levantou a nossa vida e é do jeito que Ele quer e não como as pessoas querem. Irmão, se um dia eu fosse modelado segundo a vontade dos homens, eu entraria numa câmara de vereador e seria vereador segundo as ordens lá de dentro. Mas não, irmão, nós estamos no mundo espiritual e quem nos modela é o Santo Deus de Israel. Nós não devemos deixar, irmão, as pessoas fazer com uma massa de bolo lançar dentro de uma forma e nos modelar ao bem querer do jeito que ela quer. Não, irmão, você vai ser do jeito que Deus quer. Você não pode perder a sua identidade. Se você é um adorador, persista na sua adoração. Se você é um ministro de música, persista. Não deixa ninguém colocar na sua cabeça que você não pode, que você não deve, que você tem que mudar o seu jeito para agradar as outras pessoas, para massagear o ego dos outros, irmão. Você não pode ser mudado para agradar o homem da terra, mas sim você deve agradar o trono do Santo Deus de Israel, porque é somente Ele que é o dono da tua vida, mas ninguém. É muito triste. Pessoas que perdem a identidade. Quem persiste em defender a sua identidade, a sua liberdade, vai ter que pagar um preço muito alto. É o preço de ser lançado na fornalha ardente. É o preço de ser desacreditado, da infâmia, da calúnia, da inveja. É um preço muito alto, irmão. Na nossa comunidade nós perdemos muitos membros até hoje. Nós fizemos uma conta agora em março, nós perdemos em 2 anos 30 membros da comunidade. Hoje nossa comunidade, graças a Deus, tem um pessoal sacudido, mas nós já passamos dificuldades por causa da identidade da obra. Então quando eu falo para os irmãos, quando eles entram na comunidade, eu falo, olha, vamos defender o nosso carisma até a morte. Vamos defender a nossa espiritualidade até a morte. É uma coisa difícil de entender, porque pessoas tão jovens começam a seguir Jesus e com uma força tremenda, e as pessoas não entendem. Então pensam que nós devemos ter católicos água morna, né? Não, irmão, a nossa fé é a fé de Pedro, que depois de Pentecostes ele pregou com força, poder e parresia a palavra. Um dia que eu estava passando por um vale aí, estava passando por um vale muito grande, irmão, perseguição até misericórdia, mas a perseguição não era do povo lá fora, era o pessoal que caminhava bem perto de mim. E uma situação onde aquele Johnny, pregador, missionário de fogo, deveria ser um pouco apagado para satisfazer o ego dos outros, irmão. Deveria ter modelado uma forma de bolo, Deus me perdoa, a forma de bolo do mundo. Está numa situação muito complicada, aonde que nesse mesmo dia, onde eu estava muito pressionado, irmão, eu deveria pregar a palavra na rádio. Então eu cheguei na rádio depois do grupo de oração no sábado, né? Quem sabe a nossa comunidade tem um grupo no sábado. Eu saí do grupo muito triste. Então chegou a hora do programa, eu saí e fui para a rádio. Eu cheguei, sentei e falei, misericórdia, Pai. Não retire de mim o teu espírito. Eu me vi num ponto, irmão, onde eu deveria me optar por Deus ou pelo homem. Então eu sentei naquela cadeira e comecei a orar. Na hora que o Paulinho deu o sinal para mim começar a mensagem, a pregação, eu comecei a pregar debaixo daquela fornalha, diante daquela luta que eu estava passando no momento. A fornalha não era no exterior, mas era no meu interior. Eu estava aprisionado dentro de mim mesmo, irmão. Eu comecei então a pregar a palavra, e de uma hora para outra o Espírito Santo soprou no meu ouvido. O Espírito falou assim, olha, seja como eu quero. Não agrade as pessoas, não quero agradar as pessoas para ganhar elas, porque você tem o Espírito meu, e eu posso fazer de você uma pessoa nova e posso te capacitar para trazer elas até mim. Você não deve se encaixar naquilo que os homens querem. Então, irmão, o Espírito Santo soprou no meu ouvido, então eu comecei a pregar.
Fala para esse homem não sair de casa e tal. Você falar, a família dele é importante, porque vai deixar 3 filhos. Eu lembro disso. 3 filhos, e a mulher dele está enferma, ela está na cama, vai ser uma covardia fazer isso. Ele pode ser uma pessoa nova, ele pode dar conta do recado. Fala para ele divorciar desse momento de treva que está na vida dele. Comecei a falar. Porque ele estava traindo a esposa dele estava na cama. Então eu comecei a falar isso e o cara vai me ligar na rádio. Chorando. E quando, claro, quem já foi na rádio, ele sabe, tem aquela divisória, né? Onde fica o pregador de um lado e o pessoal da técnica do outro. O pessoal da técnica começou a chorar, desesperado do lado, eu fiquei assustado, né? E o pessoal chorando com o telefone assim, caindo, caindo pra boca, de tanto choro que estava tendo, né? E chorando, e o povo chorando, pondo a mão na cabeça, assim, ajoelhando do outro lado. Eu fiquei assim, misericórdia, o que aconteceu, né? E o povo chorando, né? Eu falei assim, é de tudo, ou alguém ligou falando que alguém morreu, né? Alguém de casa, não? Ou alguma coisa aconteceu. Quando vem, irmãos, vai me abraçar, depois fala assim, Johnny, louvado seja Deus pela abertura para o Espírito. Porque na hora que você falou assim, o homem em seguida ligou falando que era ele, que as malas estavam em cima da mesa, em cima da cadeira, que ele estava deixando o filho, e estava deixando a esposa, e naquela noite ele não deixaria mais a casa, porque o Espírito Santo levantou a vida dele. Irmão, a nossa fé deve ser essa, a fé aberta para o Espírito Santo de Deus. Nós não devemos, irmão, ser algumas pessoas querem, mas como Deus quer. A tua liberdade não custou caro. Custou caro a tua liberdade. A tua identidade custou caro. Não foi por dólar, não foi por euro, não foi por libra. A tua identidade custou o sangue de Cristo na cruz, irmão. Então, quando as pessoas chegarem para você e falarem assim, deixa o grupo de oração, deixa esse negócio de cair na igreja, que bobeira. O dia inteiro, né, colocando mensagem no Facebook de Deus, mesmo colocar mensagem no mundo também. Não, irmão, nós não devemos ter igual ao mundo, nós somos um povo diferenciado. Um povo que tem que remar contra a correnteza, Sr. Jorge. Um povo que deve marchar à frente, porque o general da batalha está na nossa frente, indicando o caminho. E logo, irmão, logo o mundo vai ver um momento de ápice do cristianismo, aonde o Senhor Jesus voltará nessa terra e arrebatará a igreja perseverante. Então, irmão, a palavra nos apresenta que nós vamos nos unir a Ele no vale. Irmão, não deixa a tua fé de lado por nada. Irmão, hoje Deus te trouxe aqui, Deus trouxe essa família aqui para falar para vocês foram comprados pelo sangue dele. Ninguém pode tocar na família de vocês. Hoje Deus quer selar cada um de nós, irmão, com um selo renovado, diferente. Deus, irmão, Ele quer fazer de nós um povo separado, irmão. Não podemos deixar a coisa de Deus de lado. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós devemos ser firmes na nossa decisão. Não é fácil mesmo ser cristão. Não é fácil perseverar na fé. Hoje nós ficamos na televisão e o povo protestando contra aqueles que defendem a causa da família. Então começa a cada vez mais perseguir. Nós não podemos nem pregar mais. A gente só eu tempo atrás, né? Vou fazer uma pregação. Um coordenador de grupo de oração me chamou. E foi triste, irmão. Misericórdia. Ele me chamou, você pegou no braço e ficou no carinho. Beleza, vamos lá, né, irmão? E levou eu para uma salinha e falou assim, ó. Aqui o grupo nosso é o seguinte. Não é igual a comunidade sem não, viu? Aqui não pode falar disso, daquilo. Assim, me deu uma lista de coisas que eu não poderia falar. Aí eu falei assim, misericórdia, o que eu vou fazer? Aí quando eu perguntei para ele assim, você tem então letra de música do Raul Seixas, Hell Station, Legião Urbana de Leite, pessoal? Eu faço uma pregação baseada nas letras de música do Legião Urbana, do Capital Inicial. O que eu falo de quem então, irmão? Não, porque aqui não pode, cara, senão o povo não vai participar do grupo semana que vem. Aí eu parei, assim, misericórdia, pai. Eu cheguei para pregar, gente. Eu lembro assim que eu fui para frente com a cabeça baixa. Eu fui com a cabeça baixa, assim. Aí eu parei, li a palavra, me deram uma palavra bem boa para pregar, né? Em questão da decisão da juventude tem que ter com Deus. Eu falei assim, agora eu vou falar já. Eu parei, eu olhei para a juventude, eu fechei o olho. Na condição de oração que eu faço no início da pregação, eu lembro assim que eu comecei a engasgar, gente. Aí eu comecei a falar assim, eu não vou falar para Jesus falar hoje. Talvez eu ia conduzir assim, Senhor, e que hoje, Senhor, o Senhor
Eu fiquei uns 15 minutos rodeando a pregação. E aquela dificuldade, comecei a suar, eu comecei a suar, eu não sabia o que falava. Eu falei assim, eu vou falar o que para ele, gente? Não vou falar a verdade, não pode falar acerca do pecado, não pode fazer um momento do mover do Espírito, porque a gente tem que ter expressão também na pregação. Se fosse na pregação assim, amém, gente? Jesus hoje, ele quer muito dar um abraço para você. Não, o pregador ele tem que ser intrépido, ele tem que ser firme, né? Aí, quando vi de uma hora para outra, eu estava andando para lá, andando para cá, eu olhei para a cruz. Eu falei, por quê? Aí eu olhei para a cruz. Aí veio a palavra, a tua liberdade custou muito caro. Irmão. Aquele de homem que está igual uma ovelha sarnenta, andando para lá e para cá, virou como um leão, olhando tanto de ovelha, tanto de ovelha. Nessa hora aí, irmão, o trem ficou feio. Aí eu virei igual aquela chuva que deu hoje aí, a chuva fria e tal. E comecei a pregar, e me assustou. Aí quando veio no meio daquela pregação, irmão, no meio daquela pregação, o povo olhou assim, até o coordenador olhou, o coordenador põe a mão na cara, põe a mão na cara mesmo, porque o trem vai ferver, que a tampa da chaleira vai voar aqui, irmão. Aí eu comecei a pregar, logo eu começo a ouvir glória a Deus lá no fundo, irmão. Aleluia, o trem tá bom, comecei a pregar, irmão. Aquele povo que o coordenador chegou, aquele povo que não pode ouvir a verdade, não pode ouvir a verdade, irmão. Aquele povo que naquela noite foram avivados pelo Espírito Santo. Irmão, ninguém pode impedir a ação do Espírito Santo, porque ele não é uma massa de pão para ser colocado na forma. Não, o Espírito Santo também não é aquela pombinha frágil que a gente pode colocar dentro lá do mangaeiro e falar, fica aí, Espírito Santo. Não, irmão, o Espírito age segundo a vontade dele e não segundo a nossa vontade. Quando nós nos colocamos na brecha para ser um pregador, para ser um músico, para ser um evangelizador, do jeito que for, irmão, nós não podemos, Jorge, perder a nossa identidade. A nossa liberdade foi comprada lá na cruz. Nós somos um povo, irmão, que estamos dentro da fornalha ardente e que essa fornalha possa ser quente mesmo, cada vez mais fervendo. E nós devemos louvar o Senhor diante da provação. Irmão, aqueles que estão no mundo talvez não conseguem enxergar nada além da provação, irmão. Não conseguem ver o norte. Quando está diante de uma dificuldade, diante de uma luta, diante de uma situação de desemprego, de enfermidade, eles não conseguem enxergar nada além do problema. Mas nós, irmãos, que estamos na presença do Senhor, quando nós estamos diante de uma prova, diante de uma dificuldade, Roseli, nós conseguimos, irmão, enxergar algo além das muralhas, assim como o povo de Israel, quando estava lá diante das muralhas de Jericó, no outro lado, irmão, eles não conseguiam enxergar, talvez, fisicamente, aquilo que estava do outro lado, mas eles conseguiam lembrar, estavam dentro do coração deles a promessa, que haveria para eles uma terra prometida, que foi prometida para Abraão, a Isaac e a Jacó. Sai daquela terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Nós que todos estamos na igreja, somos um povo que temos a nossa fé, os nossos olhos fixos em Cristo, irmão. Então, quando vem a luta, quando vem a enfermidade, quando vem o desemprego, quando vem uma situação complicada no ministério, Érica, quando vem uma situação difícil para enfrentar, nós somos um povo não que por mais que sofremos, nós temos esperança. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza da esperança, é a certeza daquilo que não se pode ver. A fé é o fundamento da esperança. O que significa isso, irmão? Significa que eu chego aqui fora diante da realidade da minha vida, eu vejo que aqui fora está chovendo demais, eu vejo que está caindo água lá fora, e que lá embaixo no Santa Maria, até algumas casas foram alagadas pela intensidade da chuva, mas a fé não me leva a crer que amanhã pode vir um dia, um sol quente sobre a cidade de Varginha, pode vir um sol para esquentar o nosso ser. É assim, é a fé. Nós conseguimos enxergar aquilo que ainda não está diante dos nossos olhos. O sol não está lá no Japão numa hora dessa, mas amanhã eu tenho certeza que ele vai brilhar sobre a cidade de Varginha, e assim deve ser a nossa fé.
sair de dentro dela e mostrar que o Santo Deus de Israel existe, que Ele habita na cidade e que Ele é um Deus poderoso que pode fazer tudo na vida daqueles que acreditam. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Você precisa tanto de Israel por isso. Amém, irmão? E hoje a mensagem é essa, irmão. Diante da realidade, eu quero ver você saindo da fornalha cantando glória a Deus. Eu tenho certeza, irmão, não importa a realidade que se encontra na tua vida. Talvez você esteja sofrendo na tua vida matrimonial. Talvez você esteja sofrendo na tua vida de caminhada, na tua história, no teu serviço. Eu não sei o que está passando com você, mas eu tenho certeza, irmão, se o mesmo Deus que estava na vida de Sidraque, Misaque e Abednego, se estiver na tua vida, você pode e vai sair vitorioso diante de todas as situações. Amém. Diante de todas as situações. Leva essa mensagem para tua casa, irmão. Leva essa mensagem para tua casa hoje. Você é uma pessoa livre. A sua liberdade custou um preço muito alto lá na cruz. Jesus pagou o preço pela tua vida. A tua identidade deve permanecer intacta. E a tua liberdade ninguém pode tirar, irmão. A coisa mais triste que tem na história, né, irmão? A gente busca lendo um livro e tal. Quando a gente vê um povo que está sendo perseguido, um povo que está em cativeiro. Quando a gente vê que na época do comunismo, do nazismo, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa muito triste. A época da ditadura militar, o Brasil sofreu muito com isso. A época da escravidão. Ninguém foi criado para ser prisioneiro, em nome de Jesus, irmão.